água é um líquido vital, dá vida a todas as espécies do planeta. A água é uma matéria incrível. Na forma líquida é água corrente, na forma gasosa como vapor e sólida como gelo. Vapor, nuvens, chuva, nascentes, quedas d'água, rios, um ciclo constante. Os rios moldaram a superfície terrestre. Abriram canais, formaram vales, correram aos locais baixos da terra para formarem os oceanos. Os caminhos que traçaram formaram a geografia nacional. Permitiram ocupar os espaços, carregaram a cultura para os rincões interioranos. O rio materializa a força da água. Não poderia ser diferente. A água é responsável pela geração da maior parte da eletricidade consumida no país. O colorido das plantações, as grandes produções agrícolas, as gerações de plantas que crescem com menos água, a água que vai chegar a lugares não imaginados antes, a água que permite a produção de alimentos, que gera energia elétrica e promove o bem-estar. A maior parte da energia elétrica produzida no país vem de usinas hidrelétricas abastecidas por grandes reservatórios de água. Elas estão localizadas de norte a sul do país. E isso não poderia ser diferente, pois temos uma posição privilegiada. Cerca de 12% de toda a água doce disponível no planeta está em nosso território. O Brasil se tornou um especialista em gerar eletricidade a partir de suas águas. Em 2010, quase toda a energia, 93%, vinham das hidrelétricas e as térmicas participavam com apenas 6%. Hoje a situação é diferente. 76% da energia consumida no país é gerada pelas usinas hidrelétricas e a participação das térmicas subiu para mais de 20%. Ou seja, houve redução na energia gerada pelas hidrelétricas.
A mudança se deve principalmente à seca nos anos de 2013 e 2014. Na região sudeste, onde 40% da energia elétrica gerada, choveu 1/3 do que era esperado para o período. Com a menor quantidade de chuva, houve a diminuição do poder das usinas. Outro fator para a redução da participação das hidrelétricas também foi o crescimento da utilização de energia elétrica no país. O ano de 2014 tem sido para o Sudeste o pior ano dos últimos 85 anos. No ano de 2014, entrou metade da água nos reservatórios das hidrelétricas. Com menos chuva, menos água. Menos água, menos energia. Como água, energia e produção de alimentos estão juntas, o Sudeste brasileiro vai passar por problemas de abastecimento. O país vai ter que se adaptar a essa nova realidade climática e estabelecer novos critérios para enfrentar a falta de água. Períodos difíceis se avizinham. Então, para resolver essa questão, nós temos que avançar no conceito de segurança hídrica. A segurança hídrica passa pela elaboração de um plano, a construção de novos reservatórios, sistemas adutores de canais, eixos de integração dos rios, tratamento de esgoto, controle das perdas na rede de distribuição, reuso e uso racional da água. Por causa das secas frequentes, o país passou a utilizar a todo vapor a energia produzida pelas suas térmicas. Como fontes adicionais de energia, o país conta com um imenso potencial para as energias alternativas, eólica e solar. Novas fontes de energia, como o bagaço de cana-de-açúcar, também estão sendo integradas para garantir mais segurança ao sistema. Mesmo assim, com a diversificação e o aumento da capacidade de outras fontes, a água ainda é o recurso mais adequado para produzir a energia elétrica que o país precisa. Primeiro, é uma fonte renovável. Segundo, é uma fonte que produz energia pelos menores custos em relação às outras opções. Terceiro, que o projeto de uma usina hidrelétrica pode ser feito dentro do conceito de um aproveitamento múltiplo do recurso hídrico. Ou seja, a barragem pode servir para muitas funções. A barragem é uma das invenções que mudou a história da humanidade. A sua construção permitiu, inicialmente, levar água doce de boa qualidade para as populações e, a partir disso, desenvolver as cidades. Construindo barragens, o homem passou a ter uma melhor relação com a água. Os reservatórios formados permitiram o desenvolvimento de atividades essenciais como a agricultura e a pecuária. Com toda essa água represada, as barragens acumularam uma imensa quantidade de energia em forma de água. A partir disso, as barragens construídas hoje se transformaram em estruturas gigantescas, grandiosas, verdadeiras obras de engenharia humana. Muitos anos se passaram e Itaipu permanece uma conquista extraordinária, considerada pelos engenheiros uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas como a energia elétrica é produzida em uma usina?
Desde que foi descoberta, a sua produção continua sendo basicamente igual. Nada muito complicado. A força contida na correnteza dos rios movimenta uma turbina acoplada a um gerador, que transforma a energia mecânica em elétrica. Depois de movimentar a turbina, a água volta para o leito do rio sem degeneração. Ele não muda, inclusive, o regime hidrológico do rio. Quer dizer, a água que chega é a água que passa produzindo energia pelas turbinas. É por isso que a energia hidrelétrica é considerada fonte limpa e renovada. As águas do rio Iguaçu, por exemplo, um dos rios que formam o lago de Itaipu, passam por 42 pequenas usinas de pequeno porte, construídas ao longo do trajeto do rio antes de chegarem ao lago de Itaipu e moverem, junto com a força do rio Paraná, as megaturbinas de Itaipu. Em países como o nosso, que possui grandes rios localizados em grandes desníveis, as usinas hidrelétricas se tornaram o caminho natural para gerar energia elétrica. Então, faz sentido produzir energia a partir do maior recurso que possuímos. Poucos países desfrutam de um sistema hídrico tão generoso quanto ao nosso. É uma abundância de rios, lagos, riachos e quedas d'água. A partir dos rios brasileiros, são gerados os megawatts necessários para o desenvolvimento do país. Dos 260 mil megawatts catalogados para gerar energia, 180 mil megawatts estão disponíveis e serão utilizados para a geração de energia elétrica. Mas, por questões ambientais, 80 mil megawatts são intocáveis por estarem localizados em áreas de preservação ambiental. Apostando nesses 180 mil megawatts disponíveis, está previsto para os próximos anos a construção de mais de 30 usinas hidrelétricas de médio e grande porte no país. A necessidade de mais energia é explicada pelo fortalecimento da economia brasileira nos últimos anos. 30 milhões de brasileiros ascenderam à classe média. 15 milhões de pessoas foram beneficiadas nos últimos anos com a chegada da energia elétrica na zona rural. Estima-se que até o ano 2020, o consumo no Brasil deve atingir 730 mil gigawatts-hora, 58% a mais do que o consumo registrado em 2013. De onde virá toda essa energia? O Brasil é o país das águas, mas da biomassa também. Difícil imaginar um país que tenha mais biomassa disponível e com tanto potencial como o nosso. A matriz energética brasileira é considerada a mais limpa do mundo. Mais de 80% do consumo de energia vem das fontes renováveis. E aí entra a biomassa. A energia da biomassa, seja ela biocombustíveis ou bioeletricidade, ela é uma energia renovável, porque a biomassa ela pode ser plantada. Quanto mais for utilizada para a produção de energia elétrica, mais água será economizada nos reservatórios. Dados mostram o seguinte: ainda podemos gerar com biomassa de cana-de-açúcar cerca de 2 potências instaladas igual à hidrelétrica de Itaipu. Ou seja, só com o bagaço e palha de cana teríamos disponíveis cerca de 28 mil megawatts, um potencial e tanto. O governo brasileiro é dono das principais hidrelétricas em operação no país.
Atualmente, são mais de 1.000 usinas de todos os tamanhos espalhadas de norte a sul do país. Para aproveitar o potencial hidrelétrico dos pequenos rios, o governo brasileiro intensificou a construção de pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs. No Rio Braço do Norte, em Santa Rosa de Lima, em Santa Catarina, funciona um exemplo de PCH. O projeto de engenharia aproveitou o relevo acentuado do vale para formar uma barragem a fio d'água. Nesse modelo, a água segue por um túnel até a casa de força, onde as duas turbinas são responsáveis pelo processo de geração da energia. A energia produzida aqui poderá não ser consumida na região. Esta PCH, como todas as outras hidrelétricas brasileiras, faz parte do Sistema Integrado Nacional de Transmissão de Energia. Ou seja, o que se produz em uma região poderá ser consumido em outra. A força das hidrelétricas do Norte e do Sul pode apoiar a região Sudeste, por exemplo, em períodos de estiagem. Isso só é possível porque o país optou pela produção de energia elétrica. Isso faz com que a energia fique mais econômica e também aumenta a segurança energética. A água é um mistério e uma dádiva. Mistério porque ninguém sabe a sua origem. Uma dádiva porque a humanidade depende dela. A água é o centro do desenvolvimento sustentável. E deve ser o centro das atenções também. É esse momento que está dando agora de dificuldade de mostrar o valor que a água tem. Seu uso vai necessitar mudança de comportamento, conhecimento e, principalmente, gestão. Mas nós temos uma infinidade de setores usuários que têm que, de alguma maneira, serem todos atendidos. Compatibilizar isso é o grande desafio da gestão. Toda a sociedade tem que estar envolvida. O industrial, o produtor rural, a sociedade urbana, todos nós somos responsáveis por isso, juntamente com o governo. Nós da indústria devemos utilizar os recursos naturais de forma consciente. Para a fabricação do biodiesel, nós recuperamos água dos insumos para a produção do biodiesel. Por essa razão, usá-la bem, de forma responsável, é nossa obrigação. Isso será vital para que o país tenha sustentabilidade. Nós temos hoje uma legislação, nós temos a base para darmos o salto de qualidade para fazer essa valorização que a água precisa. Mesmo em situações de estresse hídrico, a confiança na água para a geração de energia não está abalada, e nem poderia. Historicamente, a energia que a água gerou ajudou as indústrias e as cidades a se desenvolverem e a levarem eletricidade para pessoas que vivem nas áreas remotas do país. De todas as tecnologias inventadas pelo homem, a energia elétrica é a que mais provoca mudanças. A energia elétrica transforma vidas, comunidades, muda comportamentos e permite novas atividades. Com a sua chegada, as vidas passam a estar conectadas ao mundo moderno. Do agreste nordestino aos rincões amazônicos, a energia elétrica aproximou e trouxe novas possibilidades para as comunidades rurais do país.
A 70 quilômetros de Brasília, o assentamento rural Fazenda Larga é um exemplo das mudanças que a energia elétrica provoca. Neste assentamento vivem 83 famílias que produzem de tudo: frutas, legumes, peixes, galinhas caipiras, gado. Não, aqui não tinha nada ainda, né? Era só mato. Tudo começou com a entrada da luz. Se não tivesse energia hoje, não dava para mim trabalhar. Eu tinha voltado para a rua. A 30 quilômetros de Vilhena, Rondônia, no núcleo rural Águas Claras, a energia elétrica chegou na propriedade do Alex da Rosa, em maio de 2014. Depois de 4 meses, ele já estava produzindo. Hoje eu estou com 2 estufas de tomate, né? E mais, melhorando a energia, eu quero aumentar a minha produção. Conforto, progresso, tecnologia. A 35 quilômetros de Casa Nova, Bahia, na propriedade de Geraldo da Costa, a luz chegou em abril de 2014. Ele viveu na Caatinga 41 anos sem energia elétrica. Eu estou começando, a gente perfura um poço ali e vai tentar equipar o poço para poder jogar água para irrigar alguma coisa, uma palma, um capim, né? Para falar a verdade, no dia que inaugurou eu não acreditava. Passei vários dias sem conseguir nem dormir, pensando que era verdade. A 100 quilômetros de Manaus, na região amazônica, na comunidade Coeiras, a energia elétrica chegou em 2011. Nós podemos dizer aqui que nós temos todos os benefícios que uma cidade tem. Com a energia, isso daí mudou muito a minha vida, porque agora eu posso produzir mais. A Fazenda Larga, em Planaltina, era propriedade do Estado, utilizada para guardar os animais apreendidos pela Defesa Agropecuária do Distrito Federal. Em 2003, a área foi escolhida para fazer um assentamento. Em 2004, as famílias começaram a chegar. Um ano depois da chegada das primeiras famílias, o assentamento se consolidou com a instalação da energia elétrica. Com a chegada da luz, a primeira coisa a fazer foi a buscar qualificação das pessoas, na sua maioria, carroceiros que viviam na periferia de Planaltina. Depois que qualificou, nós dizemos ao governo: o nosso povo está preparado para receber recursos. 6 anos depois, o assentamento, que não teria muitas chances de dar certo, exemplifica hoje o sucesso da agricultura familiar no Brasil. Então, dentro de 2 anos, eu aprendi a ler e escrever. Não sabia nem assinar, não. Estou enxergando o mundo bem melhor. E é com essa visão que essa gente enfrentou os desafios. Associados aprimoraram as técnicas de plantio, compraram equipamentos, fizeram açudes, construíram estufas e implantaram sistemas modernos de irrigação. Eles passaram a utilizar as melhores tecnologias disponíveis para a produção agrícola. Prasticultura, irrigação por sistema de malha, irrigação por gotejamento, microaspersão. Essas tecnologias são utilizadas por todos os proprietários. Já passaram por momentos de escassez de água e sabem a importância que cada gota tem. Esse sistema aí é muito bom, até devido à economia de água, né? A tecnologia, graças a Deus, que vem inventando, né? Igual o São do Mãe, inventou o avião e agora inventou a mangueira de gotejo. Tá bom, não, graças a Deus. O sorriso do Davi demonstra toda a sua satisfação com o seu negócio. Ele é um dos agricultores com o plantio mais produtivo de tomate. Difícil, para quem não sabia que nem eu, é difícil, mas hoje eu me considero um produtor, né? Davi se transformou num tomateiro de verdade, fez cursos com o pessoal da extensão rural e se profissionalizou. Fazendo curso da Imaté e aprendendo com os outros, né? Os plantadores mais velhos. Em 2010, quando começou, colhia 70 caixas por semana. Atualmente, são mais de 600 caixas por semana. Em Vilhena, em apenas 4 meses depois da chegada da energia, Alex mudou o cenário também.
já está produzindo 80 caixas de tomate por semana. Sua história é um pouco diferente do Davi. Ele já plantava em área arrendada, tinha conhecimento, mas não tinha terra. Que é o único pedacinho de chão que eu consegui, né? Agora aqui eu vou ficar até que a hora que Deus me dá vida, eu vou ficar aqui. E ele tem mais planos para o futuro imediato. Olha, eu tenho essas 2 estufas, o ano que vem eu quero ver se eu consigo ampliar, pelo menos fazer mais umas 4 estufas aqui para cima dessas 2 aí. A meta é chegar a produzir, como Davi, em Planaltina, 600 caixas de tomate por semana. Para chegar a essa produção, Davi utiliza nos tomateiros 40 mil litros d'água por dia. Sem a tecnologia de gotejamento, seriam necessários 200 mil litros por dia. Ou seja, a utilização de um dia equivaleria a 30 dias no gotejamento. Hoje eu gasto 20% do que eu ia usar. A água para a irrigação vem de uma mina que nasce dentro da área da fazenda. Para consumo humano, a água vem de outra fonte. Graças à consciência dessa gente, o Núcleo foi um dos primeiros no Brasil a ter água tratada, onde as 83 famílias a recebem. Hoje é um poço tubular profundo e a água, então, é bombeada do poço, passa pelo sistema de tratamento, que estamos aqui, e daqui ela vai para um reservatório no local mais alto da comunidade, onde ela é distribuída por gravidade. Por todas as práticas conservacionistas, por todo esse zelo com a água, a comunidade, em 2014, foi premiada pela ONU como Guardiã da Água. Se eu fosse guardião da água do Distrito Federal representando os agricultores. O que chama a atenção é como essa gente conseguiu, em pouco tempo, produzir com qualidade, ganhar dinheiro e viver bem, muito bem, com apenas 2 hectares. Para vir para cá, minha mulher veio chorando. Hoje ela não sai daqui nem chorando. Existem atualmente na comunidade 103 estufas com produção de hortaliças, 25 produtores produzindo frutas, 52 criando peixes, 5 criadores de frango caipira e vários produtores de hortaliças e feijão em campo aberto. E cada pé de tomate desse aqui eu tô vendo que é um pingo de soja e R$1 no bolso. Aí já melhorou bastante. Uma casinha mais confortável, né? Muito bom. Aqui para mim é um paraíso. O campo é tido como algo em atraso. Quando chega a energia, ele vem todo o conforto que a cidade tem, toda a acessibilidade que a cidade tem, ela chega junto com a energia. A energia elétrica não tem fronteiras. Quando chega, muda. E muda radicalmente a vida e o entorno. As comunidades mais distantes, as de difícil acesso, são as que mais percebem as mudanças. A inclusão produtiva é uma delas. E antes, quando eu não tinha energia, eu usava material assim, manual, lixa, né? Nós tínhamos muitos casos também de saúde, ameba, porque a gente coletava água do rio. Facilitou a vida da gente por completo aqui. Por causa da energia, eu posso usar lixadeira, posso usar furadeira. Material que eu não podia usar, né, antes, que eu não tinha energia, né? A gente pôde também trazer um laboratório para dentro da comunidade para a gente diagnosticar mais rápido o caso de malária. Tenho televisão, tenho rádio, tenho geladeira, ferro, o tanquinho. 2 meses depois que a energia chegou, o sonho de Dona Luzinete se realizou. Ter a sua cozinha bem aparelhada e servir uma refeição para a família. Pelo menos a gente tem uma aguinha gelada, comida não joga mais fora, sempre tem onde botar comida, guardar comida. Mesmo não tem as casos de malária dentro da comunidade, devido ter um laboratório aqui dentro e ter energia também, que sem energia não tinha como fazer o diagnóstico.
Tem não. Não tem dinheiro que pague. Nos últimos 10 anos, com o programa Luz para Todos, a energia elétrica chegou para mais de 15 milhões de pessoas. Os 22 bilhões de reais investidos foram pagos por todos os consumidores de energia elétrica do Brasil. Uma parcela da população retornou à sua localidade de origem depois que a luz chegou. O nosso planeta tem cerca de 1,4 bilhões de quilômetros quadrados de água. 97% dela é salgada. Os outros 3% são gelo, concentrado nas calotas polares. 0,001% do total é água doce, o que resta para nós utilizarmos. Desses 0,001%, o Brasil detém 12%. Um número importante que retrata bem o desequilíbrio das águas no país. Na Amazônia, com apenas 7% da população, estão 70% das águas superficiais brasileiras. Nas regiões Sudeste e Nordeste, com 70% da população, estão apenas 9% dos recursos hídricos superficiais disponíveis. Enquanto chove na Amazônia quase 3.000 milímetros anuais, no Nordeste, a precipitação média anual nos últimos 2 anos não tem ultrapassado os 800 milímetros, 1/3 que chove normalmente na região amazônica. Fazer a gestão desse recurso tão escasso ultimamente é obrigação de todos. E tudo começa pela bacia hidrográfica. Mas o que é bacia hidrográfica? É uma região que possui diversos cursos de água que convergem para um rio principal. Toda a chuva que cai na região escoa também para este rio, formando uma única foz. Uma parcela da chuva que cai nessa região volta para a atmosfera em forma de evaporação, e outra é armazenada no subsolo para gerar os aquíferos, grandes reservatórios subterrâneos. São 12 regiões hidrográficas espalhadas pelo território nacional. São elas que irrigam e espalham as águas por todos os cantos do país. E o melhor lugar para armazenar a água que cai da chuva é o solo. Você faz um manejo adequado da agricultura, você mantém a água no solo. E essa água no solo, então, ela vai abastecer os mananciais na época de seca. Isso não acontece nas cidades. Sem vegetação, o asfalto, o concreto e o cimento tomam conta do cenário. Deixam a superfície impermeabilizada, não permitindo que a água das chuvas penetre e fique armazenada no solo. Então, o que fazer? Gestão de água igual gestão de dinheiro. Ou seja, de forma didática, gerenciar uma bacia hidrográfica é como gerenciar dinheiro. O quanto temos são as águas superficiais e subterrâneas que existem na bacia. O quanto gastamos são as águas utilizadas pela cidade ou pelo campo. O quanto ganhamos são as águas da chuva que caem. Mas como saber o que estamos ganhando? Com o pluviômetro, você mede a quantidade de chuva que está entrando. Somando com o que choveu mais a água que está disponível no subsolo, você fica sabendo o quanto poderá gastar. Mas como saber o que estamos gastando? Para fins agrícolas, é medir a água evapotranspirada pela planta. A evapotranspiração é a soma da água que evapora do solo com a transpiração da planta. Pode ser medida de forma muito simples, através desse equipamento. Assim, sabe-se o quanto está gastando. Basicamente, ele mede velocidade do vento, radiação solar, umidade relativa e com isso você calcula a evapotranspiração de referência. Com essas informações, velocidade do vento, radiação solar e umidade relativa do ar, você calcula o quanto está sendo gasto de água.
Isso permite gerenciar o que pode ou não ser retirado da bacia. Como medir o que temos? As águas superficiais são medidas com pluviômetros. As águas subterrâneas são medidas de forma diferente. E esta é uma das formas de medir o que está no subsolo. Neste caso, vem um técnico com uma trena e ele mede a profundidade desse lençol freático. Essas informações auxiliam na tomada de decisão, ou seja, quanto se poderá retirar e, assim, gerenciar as águas de uma bacia hidrográfica. Se você conhece quanto você ganha, quanto você gasta, o que você tem, você pode gerenciar a sua vida e seu dinheiro. De forma simples, é isso. A história do desenvolvimento do país passa pelos seus rios. Eles foram caminhos naturais para a ocupação territorial, integração e demarcação do espaço geográfico que define o nosso país. O país começou a perceber que a sobrevivência da nação está condicionada às medidas de conservação e preservação dos seus rios. Cuidar dos rios é cuidar da água. E cuidar da água é cuidar para que a nossa civilização tenha sustentabilidade. Quando a gente passa por um grande rio, como o São Francisco, temos que ter claro que ele é formado por uma soma de pequenos rios. Então esse córrego Buriti Vermelho, ele deságua no Rio Estreito, do Rio Estreito vai para o Preto para o Paracatu e o Paracatu para o Grande São Francisco. Os pesquisadores da Embrapa estudam essa nascente. Fazem medições da água superficial dessa bacia, aqui em Planaltina. Esse equipamento acompanha e registra a cada 5 minutos a variação do nível da água do córrego Buriti Vermelho. E com essa informação a gente consegue planejar o uso da água nessa bacia, o quanto de água que pode ser utilizada na irrigação. Conseguimos também usar nos modelos hidrológicos para fazer simulação em outras bacias. Então é aqui que a gente tem que fazer o nosso gerenciamento, é aqui que a gente tem que cuidar da água. E a produção de alimento passa por isso. Não podemos esquecer esse nexo: água, agricultura e energia. Cuidar do manancial significa fazer uma boa gestão da água. E gestão da água é possibilitar que todos os públicos tenham acesso a ela de maneira igualitária. É responsabilidade nossa da pesquisa agropecuária garantirmos um uso seguro, inteligente e sustentável desse recurso tão crítico para o nosso presente e para o nosso futuro. Durante séculos, convivemos com a ideia de que a água era infinita e nunca acabaria. O que estamos presenciando hoje é exatamente o contrário. É finita e está em processo de escassez. O documento oficial do Rio+20, O Futuro que Queremos, coloca a água como o centro do desenvolvimento sustentável. Os grandes desafios mundiais, como alimentação, saúde, energia, paz, segurança e erradicação da pobreza, passam pelo uso racional da água. Nosso país detém as florestas com maior biodiversidade do mundo. O segundo país com maior cobertura vegetal. E o terceiro em água doce disponível no planeta. Um patrimônio inestimável que credencia o país como um dos principais produtores de alimento, energia e fibras. Os fenômenos meteorológicos que estão ocorrendo começam a comprometer a produção agrícola brasileira. Os extremos, as secas e as inundações estão ficando mais frequentes e intensos no mundo e no país. Os estudos da Embrapa apontam para a mudança do clima no Brasil. Até o fim deste século, haverá menos chuva nas regiões Norte e Nordeste, estiagens mais longas na região Centro-Oeste,
e chuvas mais intensas intercaladas por períodos de seca nas regiões Sudeste e Sul. Nosso país, que depende muito dos rios para produzir alimentos e dos reservatórios para produzir energia, precisa estar preparado para um cenário de escassez. O que importa nesse momento é saber o que podemos fazer para diminuir os seus efeitos, nos adaptarmos a eles e continuarmos produzindo alimento e energia com a mesma intensidade que o mundo espera de nós. A pesquisa é a palavra-chave para você ter um aumento na produtividade e, com isso, você atender a essa demanda por alimento mundial. Para cumprir a meta da FAO, de que o planeta vai necessitar produzir 771 milhões de toneladas de cereais, para alimentar uma população de 8,3 bilhões até 2030, a interação entre água, energia e alimento vai exigir novas práticas agrícolas que aumentem a produção com o mínimo impacto ambiental. Estamos também desenvolvendo uma série de métodos, práticas e estratégias para que possamos manejar a água em sistemas produtivos de maneira cada vez mais inteligente e eficiente. A seca é o fator que mais provoca perdas na agricultura. As pesquisas da Embrapa buscam respostas para enfrentar as mudanças no clima. A minha contribuição hoje é basicamente apoio ao melhoramento genético de plantas. Os pesquisadores já desenvolveram novas gerações de plantas que crescem com menos água. Há muitos anos realizam testes retirando de plantas mais tolerantes à seca os genes e os colocando em outra para torná-las mais resistentes. A cana-de-açúcar, a soja, o café, o trigo, entre tantas outras culturas, já não precisam de tanta água para crescerem. As pesquisas começam a viabilizar o plantio de culturas em climas não imaginados. O cerrado, que se acreditava ser inútil, transformou-se numa terra de prosperidade. 45% dos grãos são produzidos aqui. A autossuficiência do trigo no Brasil passa pelo cerrado também. A região tem potencial para produzir mais de 5 milhões de toneladas de trigo de excelente qualidade e tornar o país livre das importações. Nós conseguimos alcançar produtividades aqui em torno de 7 mil quilos por hectare, enquanto a média nacional está em torno de 2,5, 2,8 toneladas por hectare. O trigo no cerrado é irrigado e colhido na entre-safra. Inicialmente os projetos, as lavouras aqui produziam 7 toneladas utilizando 500, 550 milímetros de água. Hoje nós produzimos as mesmas 7 toneladas utilizando 400 milímetros de água. Por causa das novas variedades desenvolvidas, o café plantado na região amazônica consegue produtividade 4 vezes maior do que o café convencional. Tem lavouras aí produzindo acima de 100 sacas por hectare, mas a média do estado hoje ainda é muito baixa. Ela gira em torno de 15 sacas por hectare. Na propriedade do seu Messias, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, o café é plantado em 1,5 hectares. Ele consegue, com a nova variedade, produção 4 vezes mais que a local. No cafezal mais antigo, ele faz irrigação por gotejamento. No novo, não está sendo necessário. Mas agora, como ele é um café muito forte para a seca, os dois parece que deu café quase iguais. Não deu diferença, não. As novas variedades de arroz irrigado plantadas no sul do Brasil estão utilizando 4 vezes menos água para produzir a mesma quantidade por quilo hectare. No Cerrado, o cultivo da soja só foi possível graças aos resultados obtidos pela pesquisa.
a soja passou a ser a cultura mais importante do agronegócio brasileiro. Por toda a importância que tem, ela foi uma das primeiras culturas a se beneficiar das melhorias genéticas. Nós temos um trabalho aqui na Embrapa Agroenergia que foca no desenvolvimento de culturas energéticas com tolerância a estresse hídrico. As novas variedades de cana desenvolvidas já estão dando resultados. Ele se mostrou um material bem promissor, bem interessante, numa condição de seca bem extrema, né? Que foi esse ano. No Cerrado, a palma de óleo está sendo cultivada no campo experimental da Embrapa, em Planaltina. Depois de 8 anos de experimentos, os pesquisadores não têm mais dúvidas. A palma de óleo no Cerrado é surpreendente. É a única coisa que diferencia o Dendê das regiões tradicionais de cultivo, que aqui nós temos que usar a tecnologia da irrigação. Para surpresa dos pesquisadores, as plantas não necessitam muita água. As pesquisas provaram que bastam 400 milímetros anuais de água, com a utilização de qualquer outra cultura, para que o Dendê possa produzir 28 toneladas de cachos por hectare. Uma produção muito superior à cultivada na região amazônica. Com as pesquisas da Embrapa Semiárido, o Vale do São Francisco irá produzir frutas típicas do clima temperado: maçã, pera e caqui. Veja o que diz o responsável pelas pesquisas dessas frutas no semiárido. A pera nós temos conseguido frutas com a qualidade como essa que vocês estão vendo aqui, né? Então, produtividades assim excepcionais. Fazer 2 produções por ano na mesma planta e alcançar produtividades que chegam até a 60, 80 toneladas por hectare. Com a ajuda da irrigação, a produção comercial vai começar em 2 anos, quando as pesquisas estiverem consolidadas. No semiárido, as plantas estão com atividade fisiológica o ano inteiro. Isso permite que 2 safras sejam colhidas. Não necessitam de frio para produzir. A partir do 3º ano, a produção passa a ser plena. Com as pesquisas e a água do São Francisco, o futuro dessas frutas é promissor na região. Na produção de alimentos, nosso país domina diversas tecnologias para uso intensivo e sustentável do solo. Em 1990, colhíamos 57,9 milhões de toneladas. Em 2014, foram 201 milhões de toneladas, um crescimento de 234%. No mesmo período, a área plantada passou dos 37 milhões de hectares para 56 milhões de hectares, crescendo apenas 50%. Esse aumento de 234% no incremento da produção se deve à utilização de novas variedades, 21%. À expansão da fronteira agrícola, 20%. E a intensificação do uso de insumos agropecuários e irrigação, 59%. Assim, o Brasil foi capaz de, nos últimos 20 anos, dobrar a área plantada e multiplicar por mais de 5 vezes a sua produção agrícola. E, em uma década, aumentar a exportação de carne em 10 vezes. O Brasil é uma fonte de conhecimento para o mundo. O plantio direto revolucionou a agricultura brasileira. Isso mudou radicalmente a forma de produzir no Brasil. A próxima fase da agricultura brasileira implica no aumento das tecnologias aplicadas para o aumento de produtividade da terra.
A tecnologia da integração lavoura-pecuária-floresta. Essa maneira diferente de produzir permite, por exemplo, o uso alternado do solo para 3 atividades agrícolas no mesmo período. Como o plantio direto, a ILPF está provocando uma revolução no agronegócio. Além da adoção de novas práticas agrícolas, para o país dar um salto na sua produtividade, terá que contar com a agricultura irrigada. A simples incorporação da irrigação na propriedade rural permite um aumento de mais de 100% no valor bruto da produção na mesma área. Atualmente, 67% de toda a água doce disponível é utilizada na produção agrícola, 23% pela indústria e 10% utilizado no uso doméstico. A água usada na agricultura é utilizada para ser convertida em alimento. A irrigação é o que mais utiliza água na agricultura. No Brasil, são 6 milhões de hectares irrigados com pivôs, uma prática que tem crescido rapidamente no país. A CNA quer dobrar até 2020, 2025 a área irrigada brasileira. Os produtores do estado de Goiás são os que mais investem nessa tecnologia. A construção de barragens tem proporcionado o desenvolvimento de grandes empreendimentos agrícolas na região de Cristalina, Goiás. A Agrícola Verman, localizada no município de Cristalina, produz 4.000 hectares com hortaliças, soja e milho. Emprega cerca de 2.000 funcionários. Possui 36 pivôs que utilizam água de 2 mega-barragens construídas recentemente. Sem elas e sem irrigação dos pivôs, seria impossível produzir hortaliças. O projeto dela se deu na necessidade de se produzir alimento com qualidade durante todo o ano. Chove muito na região, mas as chuvas são concentradas numa determinada época do ano. Agora que vamos entrar no período chuvoso, essa água vai ser armazenada para quando houver o período de seca, a gente ter essa água disponível para usar no reservatório. As 2 barragens têm capacidade para armazenar mais de 20 milhões de metros cúbicos de água. Elas não diminuíram as águas do manancial da região. Pelo contrário, fizeram com que o terreno da bacia da captação funcionasse como uma grande caixa d'água. Constatou que o lençol freático ele subiu, ou seja, aumentou a incidência de água no subsolo das regiões adjacentes das represas. Este córrego alimenta uma das barragens. O volume que entra é o mesmo que sai, independente do período. O fluxo do rio continua o mesmo, a vazão continua a mesma, inalterada, antes e após a represa. Colocar a irrigação dentro da propriedade rural é incentivar o uso, intensificar o uso e produzir mais alimentos. As águas das barragens são responsáveis pelo plantio de 1.800 hectares de batata, 600 de alho, 350 de cebola, 80 de beterraba e 600 hectares de cenoura. Em 2014, a agropecuária produziu mais de 100 mil toneladas de alimentos. A água é o fator que limita o aumento da produção agrícola. Se ela estivesse mais disponível, o Brasil conseguiria fazer até 3 safras por ano. Se a gente projetasse a utilização de toda a área potencialmente irrigável brasileira, o valor bruto da produção agropecuária em mais de 400% a mais. As pesquisas com irrigação vão mais longe. Buscam aumentar a produção de alimentos com a menor quantidade possível de água e levar também desenvolvimento.
E a irrigação para nós significa ter emprego, ter renda. O Vale do São Francisco retrata bem a importância da irrigação. Quando o projeto de irrigação iniciou, na década de 80, Petrolina tinha 50 mil habitantes. Hoje são mais de 300 mil. E muitos vieram para a região atraídos pelos benefícios que traria a irrigação. Sem os projetos, o vale estaria num estágio de desenvolvimento bem rudimentar, esperando pela chuva para produzir. Essa água do São Francisco significou todo o desenvolvimento que nós temos hoje aqui. Hoje, o Vale do São Francisco produz mais de 50 variedades de culturas agrícolas. Em 2013, foram produzidas quase 3 milhões de toneladas de itens agrícolas, sobretudo frutas, numa área de 90 mil hectares irrigados, num valor estimado de 1,7 bilhões de reais. Da barragem de Sobradinho, a água é bombeada para todos os projetos. Através de bombas, a água é jogada nos canais que atravessam a Caatinga, transformando o sertão em um grande tapete verde. É incrível o poder de transformação da água. A Codevasf é quem faz a concessão de água para esses irrigantes, tá certo? Onde são estabelecidos os critérios, como deve ser utilizada essa água, o que é que deve ser obedecido em termos de utilização da água. Cabe aos agricultores, organizados em condomínios, fazerem a gestão e a administração da água. Diariamente, são bombeados para esses canais 100 metros cúbicos de água por segundo, um valor considerado pequeno por tudo o que representa. A vazão do Rio São Francisco, regulada pela barragem de Sobradinho, é de 1.100 metros cúbicos por segundo. Para melhorar a gestão dessa água, a irrigação por gravidade, usada no passado, está com os dias contados no Vale São Francisco. Na Embrapa Semiárido, os pesquisadores trabalham com a ideia de produzir melhor utilizando menos água. A irrigação com déficit é uma tecnologia que está sendo aplicada nas videiras da região. Nesse tipo de irrigação, a partir de um determinado estágio de desenvolvimento, as plantas passam a receber água abaixo da necessidade, ou seja, quando os cachos estão formados, a planta passa a receber menos água. E aí está o segredo. No estágio final, a falta d'água faz com que as uvas tenham melhor qualidade. Essa tecnologia tem feito a diferença. O vinho que é produzido aqui no semiárido, com a prática da irrigação com déficit, ele reúne condições de apresentar uma qualidade superior. A qualidade é superior porque a uva passa a ter maior teor alcoólico e mais açúcar. Características essenciais para se produzir um bom vinho. Pensando nos ganhos, as vinícolas da região já começaram a implantar essa tecnologia. Então esse manejo racional da irrigação, ele é primordial para que possa-se ter um uso bastante eficiente da água proveniente, no caso aqui do Rio São Francisco. A agricultura irrigada do Vale é resultado dos investimentos na engenharia hidráulica, nas novas técnicas de irrigação e na biotecnologia. Outra tecnologia que a Embrapa tem pesquisado é a barragem subterrânea. Uma ideia milenar, mas que bem manejada, tem dado muito certo no semiárido. Este tipo de barragem é diferente. Ao invés de armazenar água em cima do solo, armazena embaixo da terra. A barragem subterrânea ela é uma tecnologia muito promissora para o homem do campo, principalmente a área de sequeiro, que é a área que depende totalmente da chuva para produzir alimento. Construídas em leito de rios, córregos e riachos temporários,
A parede é feita dentro da terra de uma profundidade onde estão as rochas. Assim, as águas da chuva, ao se infiltrarem no solo, ficam represadas na trincheira. Então, se pensando na barragem subterrânea como uma caixa d'água dentro do solo, e essa água, dependendo da situação do local, ela pode armazenar água durante todo o ano. No interior do solo, a água não sofre os efeitos da evaporação e mantém por longos períodos a umidade. Então, plantando-se dentro da barragem, dificilmente o agricultor vai perder. Para uma região que tem 300 dias de sol por ano, não chove mais que 400 milímetros e tem 8 meses de seca, essa é uma excelente notícia. A barragem subterrânea ela veio para trazer uma segurança alimentar para as famílias e também para incentivar os agricultores a ter um ambiente mais diversificado. Se fosse um inverno bom, essa roça aqui tinha água em todo canto aí, podia cavar qualquer pouquinho, tinha água aí. Aí eu acreditei e tem futuro. Inverno mesmo, tem mais de 3 anos que teve inverno aqui. Paulo e Valdete Tolentino têm uma barragem subterrânea em sua propriedade. Aqui não chove o esperado há 3 anos. Mesmo assim, a umidade ainda pode ser percebida pela vegetação que resiste à seca prolongada. Se essa água secar, eu não vou continuar a minha horta. A barragem subterrânea ainda mantém a umidade no solo para que ele possa preparar a terra para o próximo plantio. A água para manter a horta produzindo vem de uma barragem coletiva. A única fonte de renda da família Tolentino vem dessa pequena horta, um esforço diário para manter as verduras produzindo. Eu espero um bom inverno, com fé em Deus. Eu quero viver aqui o resto da minha vida. Aqui não tem coisa melhor que a roça. A roça é uma mãe. A gente sem a roça não vive. Para consumo humano, a solução para armazenar a água no semiárido tem sido outra. A pouca chuva que cai, quando cai, vai para o lugar certo. As cisternas. Nos últimos 10 anos, mais de 1 milhão de cisternas foram espalhadas pelos estados do Nordeste e Norte de Minas Gerais. Hoje, são mais de 22 bilhões de litros armazenados. Estas grandes caixas plásticas estocam 16 mil litros cada uma. Quantidade suficiente para que uma família de 5 pessoas possa viver durante 6 meses e enfrentar as estiagens prolongadas que castigam a região. No outro extremo, na região sul do país, a água é estocada no inverno, garante a produção de arroz no verão. No Brasil, 89% da água usada na irrigação é utilizada para a produção de arroz no sul. O estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz irrigado. São mais de 1 milhão de hectares plantados com o cereal. A quantidade utilizada na aguação é como se todo o Rio São Francisco desaguasse nas lavouras durante 60 dias, formando uma lâmina de 10 centímetros de água nos 1 milhão de hectares plantados no estado. Há 40 anos, nós precisávamos de um volume de água 6 vezes maior do que precisamos hoje para produzir 1 quilo de arroz. Ainda assim, na produção de 1 quilo de arroz, é preciso que se utilize 2 metros cúbicos de água, ou seja, 2.000 litros. A gestão dessa água é vital e existem muitos exemplos de que isto é possível. Em Camaquã, um projeto de irrigação pública dá exemplo de como a água é tratada com responsabilidade. É a melhor área de irrigação pública no Brasil. Esta barragem, no Arroio Duro, foi construída na década de 60 pelo governo federal. A água desta barragem é compartilhada, abastece a cidade e irriga as lavouras de arroz do município. Ela
é uma segurança para o município e para a região, tanto quando falta água e quando no excesso de cheia, aquelas laminas cheias aqui na cidade de Camaquã abaixo. A quantidade armazenada garante com folga o abastecimento da cidade para os próximos 30 anos e a irrigação dos 20 mil hectares do projeto todos os anos. As nossas propriedades são propriedades de várzea, onde permitem o arroz irrigado. E para a irrigação nós temos a segurança de ter água permanente todos os anos. Essa garantia vem de uma gestão eficiente da água. A partir do início da década de 90, a administração da barragem passou a ser feita pela Associação dos Usuários do Arroio Duro, uma entidade privada que se responsabiliza pela gestão pública da água. Tem esse status que tem, eu acho, pelo comprometimento dos produtores, né? Os critérios de distribuição são simples e obedecidos por todos. Pequenas propriedades até 40 hectares têm o direito de irrigar toda a área. Propriedades médias entre 40 a 100 hectares podem irrigar até 50% da área. E grandes propriedades acima de 100 hectares irrigam até 25% da área. Aquele usuário que tem a sua lavoura em 20 hectares, ele recebe proporcionalmente a água igual àquele que irriga 1.000 hectares. Essa foi a maneira encontrada de se fazer justiça na distribuição da água. A quantidade de água armazenada no reservatório define o quanto cada usuário poderá irrigar naquela safra. Quando a AUD assumiu a gestão, a barragem permitia irrigar 11 mil hectares. Hoje, com a eficiência do uso, a mesma água irriga 16 mil hectares. A água desce da barragem por gravidade através de canais até chegar às lavouras. O canal principal tem um nível. É nesse momento que acontece o controle da distribuição. Na entrada de cada propriedade existe uma gaveta que regula a passagem da água para cada propriedade. De acordo com o tamanho da lavoura, é o tamanho da gaveta. É aí que reside a eficiência na gestão da água. O que faz com que todos recebam o mesmo é o nível da água no canal principal. Ou seja, se faltar para um, vai faltar para todos. Todo canal tem o mesmo nível, então vai estar com a mesma pressão. A única coisa que vai mudar é o tamanho da comporta. E quem tem a chave não sou eu. Quem tem a chave é a associação. Os funcionários da associação fazem o controle. São os responsáveis pela abertura ou fechamento das gavetas. Bem, agora foi diminuída a entrada d'água para a propriedade em virtude de ter chovido bastante, está sobrando água na propriedade. Bem, esse proprietário tem 50 hectares e atualmente ele está plantando 50 hectares de arroz. E ele tem direito a toda essa água? Tem direito a toda essa água. Esse é o sucesso da gestão. A água é distribuída de forma igual a todos os usuários. Historicamente, as águas do Rio Grande do Sul são abundantes no inverno. No verão, geralmente, tem faltado. No perímetro irrigado, isso ainda não aconteceu. Não faltou água, né? Passamos por várias secas. Reservação de água. Em outubro, antes do período de irrigação, a barragem estava cheia. Em fevereiro, no final da irrigação, a situação estava tranquila, com sobra de água. Hoje nós estamos com sobra de água e essa água infelizmente está se perdendo. Esta água correndo para o mar poderia perfeitamente estar irrigando, além das lavouras de arroz, outras culturas de verão, como a soja, o milho e irrigando as pastagens. A gestão adequada das águas torna possível que a ampliação da área irrigada permita produzir mais alimentos.
O Brasil é um país gigante, o quinto maior do mundo e de muitos contrastes. Se na região amazônica está localizada a maior bacia hidrográfica do planeta, no outro extremo, o Nordeste padece com a seca na maior parte do ano. Com apenas 3% das águas brasileiras, tem poucos rios perenes. O São Francisco concentra 63% das águas do Nordeste. A transposição do Rio São Francisco faz parte do Plano Nacional de Segurança Hídrica, que define as principais ações do país. Foi concebido para resolver um problema secular na região mais seca do país: o acesso à água. Para os nordestinos, que sempre passaram por essa dificuldade, a chegada da água vai ser a redenção, a melhoria de vida tão sonhada. Os nordestinos que vão nascer a partir de agora terão outro sentimento, outras possibilidades e outra autoestima. Aí o projeto de integração do Rio São Francisco é um projeto que se destina ao abastecimento urbano de uma população de 12 milhões de pessoas em 390 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Os esforços para levar água aos lugares remotos do semiárido brasileiro têm custado muito aos cofres públicos. Além da água para beber que chega, uma nova fronteira agrícola está por começar no semiárido brasileiro. Ela começa a ganhar forma através de gigantescos canais de irrigação que levarão água em abundância a regiões que não recebem mais que 300 milímetros de chuva por ano nos períodos normais. Ao longo dos séculos, grandes secas ceifaram milhares de vidas. Desde 2012, a Caatinga convive com secas mais intensas e avassaladoras. A imagem construída da Caatinga, a de um lugar onde a vida insiste em não dar certo, começa a mudar. É uma opção recomendável para você tentar tirar da pobreza uma região muito grande do Brasil. Em 2025, quando a obra estiver finalizada, estima-se que mais de 12 milhões de pessoas sejam beneficiadas. A visita ao canteiro de obras impressiona. Ver a Caatinga cortada pelos canais é presenciar um sonho acalentado desde os tempos do Império. O projeto terá aproximadamente 620 quilômetros de extensão. É a maior obra de infraestrutura hídrica do Brasil. São pontes, passarelas, estações de bombeamento e de controle, túneis, aquedutos, canais e reservatórios. As imagens não conseguem reproduzir a imensidão da obra. A razão principal do projeto é garantir a segurança hídrica das populações, mudar o cenário de pobreza da Caatinga. Mas não é só isso. Não é apenas a água, tem um conceito muito mais importante do que a água. É a segurança que você tem água. Uma nova vida será possível com a chegada das águas do São Francisco. Nós podemos fazer um uso mais otimizado das águas que estão nos reservatórios que existem nas regiões que vão ser beneficiadas. As barragens, quando estiverem cheias, vão permitir algo pouco visto por aqui: a irrigação, a pesca, o uso industrial, o lazer e o turismo. Um empresário, um empreendedor, seja ele um grande ou pequeno empresário, ele não começa um investimento porque ele não sabe se vai ter água. Além de alimentarem os canais, as águas vão escoar também pelos riachos e cursos naturais existentes ao redor das barragens. São rios e riachos temporários que vão se tornar perenes.
Por onde passar o canal, imagens da caatinga seca, solo rachado e animais mortos serão coisas do passado. O reservatório de Areias recebeu as primeiras águas em setembro de 2014. Visto de cima, o cenário já é outro no semiárido pernambucano. É nisso que todos apostam. Porque nós podemos fazer no Nordeste brasileiro uma produção focada em produtos que podem ser produzidos apenas no semiárido. A integração do São Francisco está dividido em dois trechos, o trecho norte e o trecho leste. O primeiro atravessa 4 estados. Nasce no município de Cabrobó, Pernambuco. Passa pelo Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Tem uma extensão de 402 quilômetros de distância, 12 barragens de diversos tamanhos, 56 milhões de metros cúbicos armazenados. Irá beneficiar 7 milhões e meio de pessoas. Terá 5 eixos e ramais que irão abastecer 232 municípios nos 4 estados. Já o trecho leste nasce em Pernambuco, também no município de Floresta, na represa de Itaparica. Vai até a Paraíba, tem extensão de 220 quilômetros, 16 barragens, 910 milhões de metros cúbicos armazenados e irá beneficiar 4 milhões e meio de pessoas. Com 2 grandes ramais, o projeto prevê diversas adutoras que abastecerão 169 municípios, chegando até o Rio Paraíba. O Rio São Francisco tem 2.800 quilômetros de extensão. Com a transposição, apenas 1/4 do que corre para o mar será utilizado. Como acontece com o perímetro irrigado de Petrolina, o projeto de transposição, quando finalizado, vai mudar o cenário de parte do semiárido nordestino. As secas vão continuar. É um fenômeno natural na Caatinga. Gente morrendo de sede, porém, as futuras gerações só vão lembrar nos livros de história. É isso que todos esperam, confiantes que aconteça. O Brasil tem um imenso potencial hídrico em lagos, rios e aquíferos. A utilização de forma sustentável desses mananciais, desde a geração de energia até a produção de alimentos, é a forma de garantir que a água disponível continue sendo elemento central para a promoção de desenvolvimento e transformação social no país.